E aí, galera do oitavo ano, tudo bom? Nós vamos ver o capítulo 7 que ele vai falar a respeito da Era Napoleônica. Mas eu tenho que relembrar um pouquinho o finalzinho da Revolução Francesa. Lembra que eu falei sobre girondinos e jacobinos? A gente viu que, por exemplo, Robespierre acabou sendo morto, né? Levou um tiro e depois foi guilhotinado. E aí ela vai propiciar a ascensão dos girondinos. Lembra que os girondinos eles vão ser a alta burguesia, certo? Eles vão ser a alta burguesia. E aí eles vão propiciar um golpe chamado golpe dos Oito de Brumário, que é a ascensão dessa burguesia aí. Dentre esses caras, a gente vai estudar Napoleão Bonaparte. Ele já se destacava no exército francês exatamente pelas excursões que ele fez, as investidas, né? Ele, por exemplo, fez uma expedição para o Egito, na tentativa falha de fazer com que ainda a Inglaterra não chegasse a alguns centros comerciais, né? Tivesse um contato ali, por exemplo, com a Índia, enfim, dominasse algumas regiões ali. Não vai conseguir bloquear isso, mas ele vai voltar para a França como um grande herói, porque ele vai fazer uma expedição muito importante que vai propiciar a descoberta de vários vestígios históricos, objetos históricos da época que são relevantes até hoje, né? Sarcófagos, objetos do Egito, que vão ser trazidos para a Europa de uma maneira, né, que não vai ser legal, que é licitamente, e aí propicia a descoberta da Pedra de Roseta. E a gente vai para a página 139, tá vendo aí? Página 139 do capítulo 7, tem um quadrinho aí que fala exatamente da pedra de Roseta. Essa pedra ela vai ser estudada pelos cientistas e depois vai ser traduzida, né? Que a gente estuda os hieroglíficos, que é a escrita dos egípcios da época. Então vai ser assim de extrema importância na questão científica e cultural, tá bom? Esse golpe de 18 de Brumário que eu tô falando pra vocês vai dar início ao que nós conhecemos no Império Napoleônico, chamado de consulado, os governos, né? A gente tem três tipos de governos: o consulado, o império e o governo de 100 dias, tá? Napoleão se destaca dessa forma. Vou falar primeiro aqui, para vocês marcarem na página na página 139. Aí o primeiro e o segundo parágrafo pode marcar os dois parágrafos todos e escreverem início, tá? Vou falar aqui de uma forma para vocês entenderem. Esse consulado, ele vai dividir o poder do executivo, tá? Ele vai dividir com outras pessoas. Ele não é único. Ele não manda e desmanda. Ele divide o poder com outras pessoas, tá? Com outros membros do consulado. E aí, por que ele vai ter esse privilégio? Porque Napoleão ele vai ser um exímio político, ele vai ser um exímio militar, ele vai ter um grande destaque e influência e ajudou os girondinos a promover esse golpe, que é o golpe dos Oito de Brumário, tá? E a gente parte aí para a página 140, tá? Que ele está perguntando exatamente o que foi o diretório. O diretório vai ser um sistema de governo que o poder executivo ele vai ser exercido por 5 membros. O diretório vai ser um poder do executivo que vai ser exercido por 5 membros, certo? Esse regime vai vigorar na França, e vocês vão colocar assim, ó, o regime vigorou na França entre 1795 até 1799, tá? 1795 até 1799, beleza? O episódio que ocorreu em 18 de Brumário pode ser definido como... Aí nós temos alguns conceitos. Revolução, reforma, golpe de Estado, eleição e plebiscito. Aí, ele tá falando, pode ser definido como? Ele vai ser, na verdade, o que os franceses vão acreditar que é uma reforma, não um golpe. Mas nos livros a gente citou como golpe. Mas aí a gente vai colocar como B, reforma, tá? Vou falar rapidinho aqui sobre os aspectos gerais do consulado. Por que que o Napoleão ele vai se destacar aí dentro desse consulado, já que ele fazia parte dentre esses membros? Porque ele vai fazer uma transformação muito importante para a França. Primeiro, ele vai organizar as finanças, porque a França, que passou pela Revolução Francesa, ela não conseguiu manter um equilíbrio econômico. Então, ele vai, por exemplo, criar o Banco Francês, a moeda, que é o franco, certo? Ele vai organizar administrativamente a questão do Estado, ele vai organizar tudo isso, vai criar as escolas, que vão ser escolas públicas. Então, a gente está falando de a possibilidade das pessoas terem acesso à educação, certo? A gente está falando também sobre a, a questão do Código Civil Napoleônico. Esse Código Civil Napoleônico são regras. O Código Civil que foi feito por Napoleão, ele dá origem, ele vai servir como se fosse o Código Civil, entendeu? Que existe em todos os países.
Então, a gente vai marcar na página 141 o segundo parágrafo, certo? Que tem aí, nesse período foi criado o Banco da França. Pode marcar ali tudo e escrever características, beleza? Escrevam aí características. E uma coisa importante é que Napoleão vai retomar as relações que haviam sido cortadas dentro da Revolução Francesa com a Igreja Católica, tá? Ele vai querer essa aproximação porque ele não é besta, né? E aí, nesse quadradinho aí que ele que tá em roxo para vocês vão puxar uma setinha e escrever importante. Este Código Civil, por exemplo, ele vai possibilitar o casamento no civil, que antes não existia, o casamento só poderia ser feito no religioso, e o divórcio. E aí é do próprio interesse de Napoleão, porque ele vai, posteriormente, ele vai usar desse usufruto, que é o divórcio, para ele poder casar novamente, tá? E aí na página 141 a gente tem a questão invertida. Antes da criação do Código Civil Napoleônico, as leis francesas eram baseadas nos costumes. A promulgação do novo conjunto de normas regulamentou as ideias da Revolução Francesa, que ganharam força de lei. Qual seria a pergunta aí? Vamos dar uma olhadinha? Qual a relação entre o Código Civil Napoleônico e as ideias da Revolução Francesa? Qual a relação entre o Código Civil Napoleônico e as ideias da Revolução Francesa? Tá? Marca aí, escreve aí. Beleza. Vamos para a página 142, vocês vão marcar o primeiro parágrafo que está escrito assim, ó. Ao garantir a ordem, Napoleão foi adquirindo mais poderes. Marca aí. E escrevam importante também. E aí a gente já está falando sobre o início do Império Napoleônico. Por quê? Depois que ele faz todas essas medidas, essas transformações na França, ele se destaca. E aí a gente está falando de uma França que, teoricamente, é uma república. Teoricamente, né? Não é uma república assim toda. Então, ele vai ter a ideia de fazer um plebiscito. O que é um plebiscito? É uma consulta popular ao povo. Ele vai fazer essa consulta, tipo assim, para ver se as pessoas querem que retornem, para que haja o retorno da monarquia, ou que permaneça do jeito que está. E pasmem, né? O povo francês, depois de passar 10 anos lutando pro fim da monarquia, vai votar exatamente para que a monarquia volte. Vai entender, né? E aí, esse plebiscito vai ter 60% da aprovação da população. E Napoleão vai promover o antigo ritual, né? Que a monarquia fazia, todos os monarcas faziam, que era o ritual de coroação. Essa coroação vai acontecer na Catedral de Notre-Dame. E aí ele vai, assim, vai dar uma de doido, porque ele não vai nem esperar o Papa. Quem fazia essas coroações era o Papa, não era qualquer padre, era o Papa mesmo. Vai pegar a coroa e se autocoroar. O que significa que ele tá dando um recado para a igreja. Tipo assim, você aí, eu aqui, eu resolvo tudo na questão política e você fica aí. Não venha se intrometer nos meus assuntos políticos, tá? Então ele já dá esse bizu aí para a igreja. Ele vai, a imperatriz, né, a esposa dele, que é a Josefina, vai se tornar imperatriz. Enfim. E esse fato dá início ao Império de Napoleão Bonaparte, tá? Vocês vão marcar lá embaixo, tá vendo o quadradinho laranja? Puxa uma setinha e escreva se liga, tá? O Império de Napoleão ele vai ser marcado por uma transformação. E aí a gente vai para a página 143 e pode marcar o primeiro parágrafo todo, certo? Por quê? Napoleão vai começar, tipo, se achar, tipo, maioral. Nossa, eu tô fazendo muita coisa, eu sou muito importante. E ele vai começar a invadir alguns países porque ele quer, porque ele acha que é massa. E ele lembra que Inglaterra e França são inimigos políticos, assim, ferrenhos, né? Políticos se odeiam desde sempre. E a ideia da França era sempre, tipo, deixar a Inglaterra mal. E o que ele vai fazer? Ele vai promover o bloqueio econômico ou bloqueio continental. Esse bloqueio econômico é que nenhum país europeu, nenhum país pode ter relação econômica com a Inglaterra. Não pode comprar nem vender nada para a Inglaterra, que é uma ideia de atingir a economia. Os países vão fazer isso? Então, vamos por partes. A Espanha, ela fala, não vou fazer isso. Acho desnecessário, você não manda em mim. E aí, França invade a Espanha, tira o rei espanhol, e coloca o irmão de Napoleão, que é José Bonaparte. Ele fica lá dominando durante um tempinho. E aí a galera começa a achar estranho, né? Tipo, meu Deus, ele invadiu, assim, sem pés nem cabeça, invadiu. E aí, no meio dessa confusão, Portugal tá lá. Portugal, que era governado por Dom João VI, o rei. E Dom João vendo aquela bagaceira, tipo, velho, e aí? Vou ou não vou? Resumo da ópera, que depois a gente vai ver isso
mais pra frente. Dom João VI ficou enrolando Napoleão para dar um posicionamento e veio pro Brasil, fugiu em 1808 e falou assim, ó, tô indo embora. E aí os franceses vão invadir Portugal e tomar conta de Portugal durante um tempinho. E aí a Rússia foi um país que falou, velho, eu não vou acatar essa ordem não. Porque viu que tava havendo invasão, mas se você quer briga, meu filho, então nós vamos ter briga. E aí a França, né, pensando assim, tipo, só com a cabeça literalmente fervendo, foi e invadiu a Rússia. Só que invadiu num momento muito errado. Invadiu no inverno, né? O inverno chegou e acabou com geral. E os russos, eles promoveram uma tática chamada de terra queimada, que era o seguinte, quando os franceses invadiam as cidades, antes deles invadirem as cidades, eles queimavam tudo. Queimavam plantação, tiravam água potável, tiravam os produtos, tiravam as próprias pessoas, né? Levavam para outros lugares. E aí, cada vez que o exército francês avançava nessas cidades, nesses povoados, não tinha nada para comer. Então, os soldados ou morriam de fome ou morriam de frio. E aí houve um cerco e os russos conseguiram acabar com o exército francês. E, querendo ou não, isso vai possibilitar a saída de Napoleão Bonaparte, que vai voltar para a França derrotado e vai ser mandado pelo seu próprio, com os seus próprios conselheiros para ficar pensando um tempinho no que ele fez de errado. Ele vai ser mandado para uma ilha, tá? A gente vai marcar lá no último parágrafo da página 143 ainda. Como militarmente era mais difícil derrotar os ingleses, marca aí, último parágrafo, escreve Inglaterra. E aí a gente vai para a página 144 e marca o segundo parágrafo, que começa Portugal, escrevam invasões. Na página 145, vocês vão marcar em 1814, a monarquia foi restaurada. Marca e coloca aí, França derrotada. Esse é o último governo, por quê? Ele vai ser mandado para uma ilha, mas ele vai dar conta de voltar, com a ajuda de algumas pessoas que ainda acreditavam enfim, que ele poderia fazer um governo massa. E aí, quando ele volta, ele fica no governo 100 dias, mas ao invés de ele ficar quieto na dele, não, ele vai caçar confusão. No caso aí, com a Bélgica, vai invadir a Bélgica, só que a Bélgica vai ter o apoio dos ingleses. E aí vai ser conhecida como a Batalha de Waterloo. E aí, com essa derrota, não vão ser os franceses agora que vão mandar Napoleão para uma ilha. Ele vai mandar, quem vai mandar de fato são os ingleses, né? A Inglaterra que vai aprisionar o Napoleão Bonaparte. E aí ele vai ser mandado para a ilha de Santa Helena, vai ficar lá até 1821, que é o ano da sua morte que a gente tem registro. Ele permanece durante, né, até o fim da sua morte. Vamos para a página 147. Tem assim a questão 3. O que a expressão guerras libertadoras pode nos indicar sobre as intenções de Napoleão Bonaparte? Qual era a ideia de Napoleão? Por que ele estava invadindo esses países? Ele acreditava que ele poderia libertar esses países da monarquia absolutista. Ele estava querendo inserir as ideias revolucionárias sobre de uma forma errada, tá? Então vocês vão colocar assim, a ideia de que Napoleão tentaria abalar, derrubar essas monarquias absolutistas, tá? E instaurar ideias revolucionárias. Na página 147, vocês vão marcar, Napoleão se destacou como excelente estrategista. Podem marcar ele todo e escrever líder, tá bom? Marque ele todo e escrevam líder. Tranquilo? Então, na próxima aula, a gente vai fazer algumas atividades relacionadas ao que nós estamos estudando, que é a era napoleônica. Beleza? Até mais.